Olá, pessoal. Então, boa noite a todos, todas e todes. Hoje, então, a gente tem o nosso quinto de 6 encontros para conversar sobre o livro Educação de 0 a 3 anos, o atendimento em creche. Nesse encontro, a gente vai conversar sobre mais 3 capítulos, que são o 11, no espaço externo, o 12, conectando os dois mundos da criança, e o 13, crianças em dificuldade. Né, eu vou só retomar aquela coisa que a gente sempre fala nos grupos do Meu Pequeno Baobá, que eu e a Leide, a gente está aqui como facilitador da conversa, mas sempre que vocês se sentirem à vontade, concordarem, discordarem da gente, vocês podem ligar a câmera ou usar o recurso ali de levantar a mão para poder falar alguma coisa. Né? Eu e a Leide, a gente está sempre aqui tentando abordar de uma forma mais ampla, mas vocês podem concordar, discordar com a gente, está tudo de boa. E, aproveitando então para iniciar a discussão, começando pelo capítulo 11, então, no espaço externo, eu acho que já tem uma citação bem no meio ali do primeiro parágrafo, que acho que é bem interessante, que diz o seguinte: o espaço externo, cuidadosamente planejado, pode oferecer inúmeras oportunidades, não só para o brincar e as experiências sociais, mas também para o aprendizado em primeira mão, que nenhum livro pode ensinar sobre as coisas vivas. E, e por que dessa citação? Se a gente parar para pensar, pouquíssimas vezes, né, dentro do nosso planejamento diário, é aberto um espaço para se pensar na área externa da escola, né? Em como de fato ocupar o pátio, a praça ou outros espaços mesmos, né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu fiz uma formação, uma professora pediu para a gente filmar as crianças da nossa turma se locomovendo pelo espaço. E eu tinha bebês na época, e na verdade os bebês eram nós que mudávamos eles de espaço sempre. E aí, fazendo esse trabalho, observando, que a gente começou a pensar em estratégias, então, de como facilitar o deslocamento das crianças, né? Então, no momento que a gente olha para o espaço da escola como um parceiro de trabalho e passa assim, a ter um tempo dedicado para pensar nele, a gente consegue enxergar coisas que passavam despercebidas, como um bebedouro que uma criança não alcança, um banheiro que não tem um espelho na hora da escovação para ela se olhar. Então, são pequenas mudanças que a gente pode fazer que já vão ter um impacto na autonomia dessas crianças, né? E isso que tu fala, Leide, na função do caminho das crianças, né, é bem legal ver, de que às vezes a gente está tão dentro da nossa turma que para a gente automatizar. Se, se ao meio-dia as crianças têm que ir no refeitório almoçar, a gente vai com as crianças para o refeitório, né? Se são bebês, daqui a pouco os adultos vão levando, vão carregando eles, enfim, ou se são um pouco maiores, vão caminhando. Mas daí a gente não para e pensa no trajeto como algo pedagógico também, né? Muito pelo contrário, a gente só pega, o trajeto é o lugar que quanto mais ordem tiver, melhor, por menos barulho, enfim. E eu acho que a hora que o livro traz, né, as autoras trazem, né, a questão do espaço externo, é exatamente isso, a gente vê, começar a pensar esse espaço, né? E acho que é legal ter esse treinamento com a nossa própria turma, porque às vezes é muito mais fácil tu olhar a turma do teu colega, da tua colega, com esse adestramento. Olha como é que o fulano fala com as crianças. Olha como é que faz, olha como é que, né? E tanto do ponto de vista positivo, olha só que coisa legal, quanto negativo. Ai, o jeito que falou, o que fez, não é tão legal, enfim. Mas daqui a pouco a gente tem esse olhar de distanciamento da nossa prática também, né? Está ok, será que o que eu estou fazendo, se eu tivesse me vendo por de fora, ia fazer sentido, né? E é bem isso ali que traz ali no início do segundo parágrafo da 195. Há muito a aprender com as práticas de outros países. Na Austrália, por exemplo, o jardim de uma creche é conhecido como a área externa de ensino. E é exatamente isso, sabe, de o quanto que a gente entende o espaço externo da escola não, da sala de aula, quanto pedagógico, né? Porque a gente pensa assim, tá, vou fazer os cantinhos na sala, né, da educação infantil, assim, esse é o cantinho da casa, aqui é o cantinho da lavanderia, aqui é o cantinho da oficina, sei lá. Mas a gente, a hora que vai para o pátio, fica uma coisa tipo, hora para o pátio para esse gastar energia, e é bem comum, né?
no ensino fundamental, mais assim, tem essa fala de vamos para o recreio, gastar energia para depois voltar, mas poder se concentrar um pouco mais, melhor. E tudo bem, o espaço estéreo também vai servir para isso, para tu poder se expressar de uma forma física mais ampla, né? Mas também, será que é só isso, sabe? Tipo, de só o espaço que a criança vai desperdiçar, se desperdiçar não, vai jogar a sua energia, será que a gente não consegue jogar essa energia de uma forma produtiva, que a criança possa brincar? Na escola que eu estou trabalhando agora, a coordenadora sempre diz assim, de que a hora que vocês forem para o pátio com a criança, não importa se são os bebês ou os mais velhos na educação infantil, tu vai e faz alguma atividade inicialmente, para eles entenderem, a gente pode chegar no pátio e fazer alguma coisa organizada. E não só assim, vocês estão no pátio, tu vira, né, solta a boiada lá e tal. Não, tipo, o pátio pode ser esse lugar do livre brincar, mas a criança também, ela tem que entender que ela pode brincar. Daqui a pouco ela nem entende que ela pode sentar e brincar, porque ela só entende que o pátio é para correr. E eu quero que essa criança corra, eu quero que essa criança se explore, né, fisicamente, mas daqui a pouco não é porque tu tá deixando ela correr que tá sendo bom para ela. Ela tá correndo daqui a pouco porque ela não tem outra atividade para fazer, que ela nem sabe o que tem que fazer, né? Então ali, ó, isso é uma coisa que eu notei, de que o aprendizado que não depende da intervenção do professor. Então, né, a hora que o protagonismo sai tipo, ok, agora a criança faz o que ela quiser, mas isso significa que eu, enquanto adulto, não vou poder proporcionar nenhuma intervenção, nenhuma provocação para ela, sabe? Não, não precisa ser assim. Eu acho que tem que ter esse espaço do livre brincar, mas tem que ser pensado também para o bem dessa criança, sabe? De que ela vai correr, 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 mas será que ela não poderia pular, desviar, subir em árvore, descer, enfim, né? Quais são as possibilidades que tem nesse brincar também? A gente já falou sobre a questão do espaço como terceiro educador, mas mais do espaço da sala, né? Mas quem é que disse que a educação infantil ou a educação como um todo acontece só dentro da sala? Né? E eu, sendo da educação física, eu vejo isso, né? Como a hora que a criança, o adolescente sai da aula, da sala, parece que ele não está aprendendo nada, porque ele entendeu que ele só aprende a hora que ele está sentado, mas a gente sabe que não é assim, né? Tanto da educação infantil, a adultez, não é assim que funciona. E aproveitando isso que tu falou sobre o livre brincar, inclusive esse momento, ainda existe muito um pensamento de que o momento livre, ele é livre de tudo, inclusive da organização prévia do professor para aquele momento, né? E eu fiquei pensando em todas as vezes que se falou sobre organização do espaço externo, comigo, enquanto professora, geralmente é início de ano ou de semestre, ou fechamento de ciclos, né, para deixar tudo organizado. E, na verdade, esse não é um planejamento, é uma organização para que as coisas não estejam feias ao olhar do adulto. Que não tenha brinquedos quebrados, que não tenha bagunça, mas e porque aí até mesmo o próprio livro traz exemplos de que, por exemplo, nas escolas da Itália, os pátios lembram as praças que são visitadas pelos turistas. Tem cascata, tem estátuas. E da gente olhar para o espaço externo da escola também inserido no contexto onde ele está, no bairro que ele se localiza, e levar as crianças em momentos diferentes ao pátio, né? Não todo dia, no mesmo horário, para que elas possam perceber, agora aqui é legal que tem sombra, agora não tem. Fazer esses movimentos também com as crianças. E tem dois livros que eu acho que trazem muito bem também essa conversa sobre o espaço, que é o Crianças, Espaços e Relações, que é sobre abordagem régio, e o próprio livro Diário de Acolhimento, no momento que o Bernardo está mostrando lá, o Crianças, Espaços e Relações, e nós já fizemos um grupo sobre esse livro, inclusive. E o Diário de Acolhimento na Escola da Infância, apesar dele trazer determinadas situações que não são exatamente o espaço externo, ele traz ideias para a gente pensar nesse contexto que, por vezes, a gente não pensa, como, por exemplo, a horta. Né? A horta existe em quase todas as escolas, se faz horta. E a horta, geralmente, não é uma coisa durável, tanto que qualquer professor que chega pode fazer um projeto de horta, porque não faz parte do cotidiano das crianças, né? Tem que alguém ir lá
cuidar da horta, ver as plantas, colocar água. Então, não faz parte de fato do cotidiano. E no livro Diário de Acolhimento, eles dão uma sugestão de que cada criança tem o seu canteiro individual na entrada da escola. Assim, quando a família chega, ela vê, tá precisando arrancar um matinho, precisa colocar água, né? Ou na hora de ir embora. E assim se insere também a família nesse processo de cuidar de uma planta que é individual e que é para o cuidado dessa criança. Né? E eu lembro desculpa, Leite, que ia falar Pode mais? falar. Né? Não, não, de rapidinho, de que eu lembro que quando a gente leu essa questão da plantinha individual, né? Eu fiquei pensando, parece contraproducente, né? Eu sou um que enquanto eu puder fazer coisas coletivas com as crianças, eu vou fazer, porque eu acho que a gente tem que ensinar e a vida inteira, assim, a trabalhar no coletivo. Porém, se a criança só trabalhar no coletivo, ou adulto, enfim, se a gente só trabalhar no coletivo, a gente nem vai saber as potencialidades individuais que a gente tem, né? Então é bem isso. A hora que a criança e a família tem que cuidar individualmente daquela plantinha é do Bernardo e da família do Bernardo. Então é responsabilidade do Bernardo e da família do Bernardo. Então agora eu vou saber, tá? A hora que eu for para um grupo grande, eu vou saber que eu gosto de regar, ou não, eu gosto de podar, enfim, né? Antes de colocar no grande grupo, a gente tem que ver com a potencialidade individual dessas crianças, né? Então é legal ver quanto que para trabalhar no coletivo depois, tu precisa primeiro trabalhar o individual, né? Enfim, agora parece meio lógico, né? Por causa disso, mas de que às vezes a gente quer trabalhar coletivo, 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 e daí acaba que os 2, 3 alunos que falam mais, daqui a pouco se destacam muito. Tu tem muito o que dizer sobre essas crianças, tem trocentas fotos dela e deu fulaninho lá que está quietinho e está observando a formiguinha na planta, tu não notou porque né, tu viu o coletivo todo. Então é legal ver quando tem, né, a gente tem que ver essas minúcias, assim, o Diário do Acolhimento fala isso, né, de que a infância é uma coisa tão delicada e potente ao mesmo tempo que ela tem recursos, sabe, o professor estar disposto e ter essa paciência, assim, que é um trabalho árduo, sabe? De que não vai. Cada coisinha aqui que eles colocam, tipo, tipo de atividade, equipamento de jardim, cuidado da manutenção, cultivando e cuidando das plantas, são pequenas coisas, né? Mas que hora que no trabalho como um todo fazem a diferença. E também o livro traz ali na 197, eu vou parafrasear de acordo com a minha anotação, tá? No segundo parágrafo, elas estão contando sobre as crecheiras, né? Que era o que tinha na época quando foi escrito e feita a pesquisa. E elas trazem então essa ideia de que elas possam começar a fazer pequenos arranjos com grupos e tal, para viver experiências no espaço externo. E aí ela diz o seguinte: agir como facilitadoras em vez de supervisoras. E ao lado eu anotei fazer uso do espaço para aproveitar e não para cansar. Porque é bem o que o Bernardo trouxe, né? A ideia do espaço externo não é simplesmente deixar as crianças lá, porque elas estão muito agitadas, ou porque isso, ou porque aquilo, mas não, para que seja assim um espaço para ser explorado. Hoje mesmo, com as minhas crianças, elas descobriram um casulo em formação. E eu nunca tinha visto também, que era como se fosse uma rede, e a lagartinha estava lá dentro. E aí a gente tirou fotos e tudo mais, e colocou uma sinalização perto para a gente saber aonde procurar amanhã, porque a gente quer ver se mudou, se deu certo para a lagarta, porque tem muito vento aqui hoje e tudo mais. Então, de quando a gente desacelera e passa a olhar para aquele espaço de uma outra forma, ele passa assim, a ser um espaço que é como se fosse uma ampliação da sala referência. Né? E fazer propostas, como o Bernardo falou, né? Às vezes uma coisa simples, né? Tem diferença eu ir para o pátio simplesmente deixar as crianças brincarem, mesmo que eu esteja observando e acompanhando e conversando, ou eu ir para o pátio com uma ideia. Né? Como hoje a nossa ideia foi ir para o pátio para fazer uma brincadeira que se chama Dozu, que é de esconder alguma coisa nos montinhos de areia, e aí cada um tinha uma chance para arriscar e tal. E eles ficaram muito envolvidos, as minhas crianças têm 5 anos. Mas só o fato de ser uma pequena mudança na rotina deles já fez com que o espaço da praça
não chamasse atenção para os brinquedos, mas sim para a atividade que eles estavam fazendo em grupo, né? E eu acho só uma coisa que eu estava pensando agora, de que a gente não pode entender que o horário do pátio, ele ser pedagógico, significa o professor pegar e dizer, ó, pessoal, agora a gente vai ver sobre que nem o Alete foi ver lá, o casulo da lagarta. Ah, vejam o casulo da lagarta, né? Não é isso, é só tipo, que nem isso ela na escola. As crianças, os mais velhos, né, vão pro pátio e fazem, às vezes, sei lá, ovo podre, fazem algumas vezes ovo podre. Se a turma não gostou, né, não tá muito afim, tá ok, podem encontrar outra brincadeira. Mas daqui a pouco, às vezes, rende, né, tanto de que é legal a gente ir colocando repertório de brincadeira também. E daí, só uma ali na página 200, que elas colocam assim, aprendendo sobre as coisas vivas. No segundo parágrafo ali, cada criança de um pequeno grupo precisa de lentes de aumento de plástico. Devo botei assim, será mesmo? Porque eu fico pensando o quanto que essas lentes elas são realmente utilizadas pelas crianças como uma, tipo, nossa, vou ver de mais perto, né, ampliar e tal, e o quanto não é só essa imagem que o adulto tem de, pesquisador vai lá pegar lente, porque às vezes eu fico vendo umas fotos assim, tipo, essa criança genuinamente estava querendo ver, ou foi só o adulto, tipo, ó, pega aqui, põe no ouvido no ouvido, na frente do olho e para eu tirar foto, sabe? De que eu acho não, é uma questão artificial, né? De que eu acho que daqui a pouco a criança olhando de perto, enfim, eu fico só pensando isso na questão da lupa, o quanto que ela realmente é utilizada enquanto um equipamento de pesquisa, né? Para a criança ir descobrindo aquilo ali, e o quanto é só uma fantasia, assim, sabe? Eu só ia trazer um exemplo quando tu falou da lupa. Depois eu posso até procurar esse material, que foi uma pesquisa de observação que uma professora argentina fez. E aí ela disponibiliza para as crianças lupas, né? Na verdade, o propósito dela era testar uma ferramenta de observação. Ela fez tabelas, tá, uma observação dirigida, né? Ela provocou um start para que ela observasse exatamente aquilo. E aí, com as lupas, quando ela pede para um grupo de crianças observarem alguma coisa com a lupa e fazerem um desenho, um registro. E aí ela percebe que algumas crianças usam a lupa, observam. Outras colocam a lupa embaixo do que elas querem observar, como, por exemplo, põe areia em cima da lupa e não olha a areia. E na hora do desenho, só duas das crianças usaram o efeito do aumento, né? Mas a maioria delas incorporou no desenho o círculo em volta do seu desenho representando a lupa, mesmo que elas não tivessem usado a lupa para isso. Então, daqui a pouco, como o Bernardo falou, não é de fato necessário, na nossa realidade, que a criança tenha uma lupa individual para que ela observe as coisas, porque ela pode observar por livre e espontânea vontade. Mas daqui a pouco oferecer a ferramenta com um propósito pode gerar uma pesquisa interessante para as crianças, né? Ou é como a gente diz, né? Não adianta eu oferecer uma lupa para uma criança de 2 anos que está chegando agora na escola e ela nunca viu uma lupa. Ela nem sabe para que serve uma lupa, né? Então, todas as ferramentas, inclusive o próprio uso do pátio. Né? Muitas vezes, na escola que eu e o Bernardo trabalhávamos juntos, tinha no pátio motoquinhas, bicicletas e tal. E, na maioria das vezes, as crianças da minha turma, que tinham entre 1 ano e meio e 2 anos, elas nunca se interessavam, porque o pátio tinha como se fosse uma pequena descida, assim, né? Então, para elas era difícil, no local em que as motocas estavam, elas iniciarem um processo de subir o pátio, até que alguém teve a ideia de botar do outro lado. E aí, com o efeito da descida, elas passaram a usar. Então, nem sempre, às vezes a gente está tão concentrado naquela situação, naquele grupo, que a gente não consegue perceber as outras coisas em volta. E esse exemplo que a Lady traz do pátio é perfeito, porque é bem isso, de que é um terreno que daí tinha né, uma descidinha bem leve na questão de escoamento de água,
que, né, no dia a dia a gente nem percebe, né? Mas é bem isso. Para as crianças, as bicicletas ficavam no parte mais baixinha, um pouquinho mais baixa, né? E isso já fazia muita diferença. E daí o porteiro da escola que observou de uma outra forma que a gente, quando o professor estava ali dentro, né, fazendo a proposta e tal, estava no pátio com as crianças, ele sugeriu e colocou no outro lugar. Então, só, né, a disposição do espaço vai modificar como essas crianças, como o adulto vai interagir com ele. Então, eu vou só retomar aqui o Crianças, Espaços e Relações, quem não leu, assim, tem cada foto e algumas são de museus na Itália, e outras são de escolas de educação infantil na Itália, e às vezes tu não consegue distinguir, assim, sabe? Porque são tão elaboradas que eles entendem o espaço como educador, e não só a questão dos cantinhos. Os cantinhos são importantes, sim, mas, enfim, quem é que disse que a luz na escola de educação infantil tem que ser aquela luz chapada, né? Branca, assim, pá! Quem é que disse, né? Na escola que eu trabalho, na turma de berçário, de crianças de até 1 ano, o chão é frio, sabe? Então, quem organizou esse espaço não tinha cabeça, não foi um espaço pensado para acolher essas crianças que vão passar no chão, entendeu? Então, são pequenas coisas que refletem essa visão ou não visão do adulto para essas crianças, né? Ali na 207 mostra, né, uma figura ali, Jardim da Creche Centro Comunitário Lea View House, projetado por Judy Hacker. Quantas escolas de educação infantil no Brasil são projetadas para serem escolas de educação infantil? Eu vejo, né, aqui no Rio Grande do Sul, acredito que a maioria das escolas de educação infantil sejam adaptadas de casas antigas grandes, né? E daí, como são espaços, salas, né, grandes, enfim, daí se faz adaptações para comportar essa escola, mas o quanto que se perde, né, de o espaço comunicar coisas com a gente. Enfim, é pensar o espaço mesmo de uma forma Não, bem... mas isso que está falando, Bernardo, acho que é uma questão de política pública, né? Porque as escolas privadas, elas geralmente, vamos falar da nossa realidade, que é o que a gente pode, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região metropolitana, as escolas privadas, as pequenas, a maioria delas, elas são uma casa que foi alugada e adaptada e passa a atender as crianças, mas ela não tem a estrutura adequada para isso, né? Essas adaptações são aprovadas pela prefeitura, mas de fato não comporta isso. E muitas escolas públicas são de prédios públicos que foram alguma outra coisa antes de ser escola. Então, isso também já traz uma realidade de como a gente enxerga o planejamento para as crianças dentro das políticas públicas brasileiras, né? Tanto que educação infantil nem era considerado como uma etapa básica do ensino até pouco tempo atrás. Então, da gente pensar também nesse lado, né? E aí, o Bernardo falou lá da 207, mas eu acho bem interessante a gente começar ali na 203, quando elas falam no subtítulo Visitas e Passeios, que é interessante, né? Quando a gente fala em passeio, a gente sempre imagina um passeio, sei lá, levar as crianças no zoológico, cinema, museu, sempre é uma coisa que vai demandar uma organização, um dinheiro, não sei o quê, sabe, várias coisas. Mas o que, como elas mesmas falam, né? O que pode parecer comum para um adulto, como, por exemplo, uma obra que está acontecendo, para as crianças é totalmente diferente. E eu presenciei isso agora, estou presenciando, porque na escola que eu trabalho estão construindo uma caixa de areia em uma praça, que é a praça que eu vou mais vezes com as minhas crianças. E aí eu brinquei no primeiro dia, falei para eles que ia ser uma piscina. E aí, como choveu muito agora no fim de semana, hoje, quando a gente chegou na praça, estava cheio de água. E aí eles começaram, verdade, a prof falou, vai ser uma piscina e tal. Aí eu falei, não, gente, vai ser uma caixa de areia, só que como choveu, acumulou água, né? E aí eles ficaram fazendo hipóteses, né? Então, será que amanhã eles vão colocar areia aqui dentro? E aí vai ficar uma areia bem molhada para a gente brincar e tal. E aí, se eu vou alimentando
como eles são crianças maiores, 5 anos, que falam tudo, né? Vou dando instrumentos para isso. Mas da gente olhar, tipo, o que que tem aqui no bairro, né? Tem algum lugar que eu possa levar as crianças? Tem algum um marceneiro, que é uma coisa fantástica para as crianças, né? Alguém está construindo alguma coisa, estão derrubando uma casa. Por vezes, se a gente conseguir se organizar com mais 2 professores, dá para fazer uma caminhada, né? Se for uma área segura para as crianças. E isso já vai sair totalmente da rotina e vai também provocar um outro olhar. Até eu não lembro agora qual foi o livro que eu li, mas que ou se foi alguma coisa que eu vi na internet, numa cidade onde, quando tem obras, daqueles tapumes que fala, né? Eles fazem buraquinhos para que as crianças da cidade possam olhar e ver o que está acontecendo do outro lado. Porque o adulto até consegue ver de algum lugar, mas a criança é sempre mais difícil. Então, é uma cidade que pensa nisso também, incluir o olhar da criança também no que está acontecendo por ali. A gente está já se encaminhando para a primeira meia hora do encontro, né? Desse, como são 3 e 1h30, eu só queria falar assim, sobre ali no 205, que fala da natação, né? Que é muito comum na Califórnia, onde a presença das piscinas particulares faz com que seja necessário que as crianças saibam nadar com segurança desde cedo. Devo ter assim que a cultura local moda como interagimos entre si e com o ambiente. E é legal ver isso, né? De que em outros países em que faz um frio extremo, né, que neve e tal, as crianças na educação infantil elas vão para a neve. E, lógico, né, com toda a proteção possível. Mas, enfim, como a gente aqui, né, ai meu Deus, na neve, minha criança, meu filho, né, enfim, como a cultura modifica como a gente vai entender as potencialidades dessa criança, né? E outra coisa que é a questão do Até, brincar. Bernardo, só antes de tu mudar o assunto, para a própria abordagem Pickler que se passa lá em Budapeste, tipo, eles não deixam de ir com as crianças para o pátio nunca. Por quê? Porque se eles forem esperar o calor, como é aqui, nunca vão ir. Então, se está chovendo, dá para colocar uma roupa adequada na própria Itália, né? Vai com as crianças. Se o professor planejou e ele está disposto, ele vai, né? Então, só tem esse cuidado também. Pode falar. Não, isso, a criança vive numa bolha, né? Eu entendo, hoje mesmo aqui né, em Porto Alegre estava uma ventania, e daí tá, a gente queria ir para o pátio para as crianças poderem sentir o cheiro da grama cortada e tal, mas daí a gente, tava um vento, não vamos, porque, né, enfim, mas porque é bem isso, a cultura que a gente vive aqui é diferente e tal. E só ali na 198 fala assim, no segundo parágrafo, algumas questões que observadores podem ter em mente são o que significam as oportunidades iguais para meninos e meninas, crianças mais novas e mais velhas, as extrovertidas e as tímidas. É legal ver como isso, conforme eles vão crescendo, vai ficando mais evidente, assim, os nichos de brincadeira, né? Aqui acaba sendo o espaço mais de menino, aqui é mais de menina, aqui é do futebol, aqui é do handball, do vôlei, enfim, como vai se criando esses guetos, digamos, no pátio, que a hora que o professor às vezes fala, tipo, as crianças foram para o recreio, né, no fundamental, por exemplo, estão todas se divertindo. Não, tem gente que está jogando carta, tem gente que está jogando futebol, ouvindo música, né, tem tanta coisa acontecendo ali, e às vezes parece que o recreio é a parte mais viva da escola, né? De que daí volta assim, tipo, acabou o recreio. Eu lembro no meu fundamental que o meu recreio eu passava o recreio inteiro correndo, brincando de polícia e ladrão. Eu voltava cansado, mas tipo, é porque eu gostava tanto de ficar sentado e lendo, conversando, enfim. Né, não precisa ser coisas contraditórias, ou tu gostar de uma coisa ou de outra. Mas enfim. E, Bernardo, essa semana que vem, no caso, eu vou começar a trabalhar na escola pública. E aí, só que eu ainda não fui até a escola, eu vou ir essa semana. E aí, ontem eu resolvi dar uma volta e ir lá ver como era, né, a escola. E foi um impacto para mim, porque eu sempre trabalhei em escolas pequenas. E agora trabalho numa escola grande, mas enfim, como é um seminário também, é grande por isso. Mas aí eu fui até a escola e é uma escola gigantesca, com pátio, a escola com uma quadra inteira. E aí me deu um pouco de medo. Então eu fiquei pensando, imagina como é para criança vindo para a escola pela primeira vez, se eu adulta
fiquei um pouco assustada com o tamanho da escola e imaginando quantas crianças e adolescentes ela atende. Imagina a criança chegar ali, naquele lugar, com tudo grande, com vários portões, cheio de escada, né? É da gente pensar também no impacto dessa primeira chegada, para a gente pensar também em como acolher essas crianças. E só uma última coisa ali na penúltima página desse capítulo, na 216, coloca ali, vendo através dos olhos da criança, né? De que vê, né, simbolicamente através dos olhos, mas também vê literalmente, né? Se baixar, abaixar do nível da criança para ver, tá, dessa altura, será que esse imóvel não é muito alto, não é muito baixo? Na criança que está no chão ainda, né? De costas no chão, será que a hora que eu vou lá, do nada, em cima dela, né? Bem, se colocar nesse lugar da criança. Eu fico pensando assim, tem um trocador na sala, que eu atuo, e tem uma lâmpada em cima da criança, sabe? Então, tipo, ela fica, sei lá, 2 metros e uma luz mega forte, sabe? Então, não o espaço, de como é que eu vou querer dizer, tipo, ai, calma, fulaninho, com uma luz enorme na cabeça da criança, sabe? Então, entender o espaço como uma potencializador e também tá, daqui a pouco, a atividade que eu planejei, a proposta que eu planejei, ela não deu certo porque o espaço não contribuiu por isso, né? Então, entender o espaço como um agente que modifica a proposta que a gente sempre leva. Enfim, vamos lá para o capítulo 12, então, conectando os dois mundos da criança. E eu coloquei ali como destaque a citação que tem, né, do Francis, ou da Francis, não sei, Bacon. As alegrias dos pais são secretas, assim como suas dores e medos. E eu achei bem potente essa frase, porque é bem isso, né, de que a gente fala assim, quem é que vai frequentar a escola? É o fulaninho de tal. Tá, o fulaninho de tal tá lá na matrícula, mas tu tem no mínimo mais uma pessoa, né, responsável pelo fulaninho de tal. Quando não são duas, três, enfim, tem todo um nicho de pessoas envolvidas né, no fulaninho de tal, que a gente não ignora, assim, né, mas eu acho que a hora que a gente está pensando na criança como um ser complexo e tal, não pode achar que tudo é ela sozinha, né, se a gente sabe que a gente, quanto adulto, a gente é modificado, né, pelos seus filhos, pelos netos, enfim, como tudo está em rede, então como é que a gente vai querer que esse ser de no máximo 6 anos a gente não trazer a família para dentro dessa escola também, né? E eu lembro da primeira vez que eu li esse capítulo, ele me causa várias sensações. Primeiro é um estranhamento lá no final, quando elas ensinam os pais a brincarem com as crianças, que para nossa cultura é estranho, né? Mas para essa cultura, ok. Mas eu lembro que da segunda vez que eu li esse livro, ele suscitou várias discussões. O Bernardo e nós trabalhávamos juntos, e sobre como os professores podem ter posturas de fazer parte de fato da escola. Como, por exemplo, quando vem uma família de que o professor possa ele mesmo apresentar a escola, dizer, esse aqui é o espaço que a gente vai usar, enfim, mas de que o professor tem essa autonomia para se apresentar e ele, enquanto uma pessoa que de fato vive a escola, ele vai poder falar com propriedade sobre os lugares que as crianças vão estar, as atividades que as crianças vão fazer, né? E eu lembro que na época a gente sugeriu isso para a coordenação, porque na escola que a gente trabalhava, sempre que chegava com o pai, era alguém da gestão que apresentava a escola. E aí eu lembro que elas disseram que não tem como, porque cada vez que chegar uma família, tu vai ter que sair da tua sala e tal, não sei o quê. Bom, até aí, ok. Mas aí muitas vezes a gente era chamado para conversar na coordenação e ficava um tempão fora. Então, né, eu digo, então tá bom, uma vez na semana, vamos tentar encaixar as visitas nesse horário para que tu possa fazer esse movimento. Então, até não sei, né, como que é na escola de você, se alguém quiser, se os professores podem apresentar a escola, como que é esse diálogo para a família que chega, ou se não, se é só a gestão que faz isso. O Bernardo pode falar da escola que ele está agora também. Eu tô numa escola conveniada, eu não sei se no restante né, onde vocês atuam
se existe esse tipo de modalidade, assim, mas enfim, escola conveniada é uma escola que, digamos, ela é privada, mas ela, o governo, como é que eu vou dizer? Lady, tu que sabe melhor mais como Ele explicar. compra algumas vagas, né? Ó, por exemplo, Porto Alegre, que é onde Berlândia trabalha, né? Eu estava ouvindo no rádio que tem mais de 5.000, 8.000 crianças na fila esperando por uma vaga na educação infantil. Então, a prefeitura comprou 500 vagas para atender essas 8.000 crianças que estão aguardando vagas. É isso que são as conveniadas. Escolas que firmam um convênio e vendem algumas vagas para a prefeitura. Isso, no caso, a minha é totalmente conveniada. Então, todas as vagas na escola que eu atuo são públicas, assim. Então, é basicamente uma escola pública. Então, me perdi o que eu ia falar. Ah, sim, Sobre como evitar, né? é quando Sim, chega sim. a Aí família. tá. Para a gente, como é público, é outra dinâmica, não é assim, né? Vender a escola. Não, é pública, né? Se tu não quiser, o próximo da fila vai querer, que nem a Leite falou, tem 8.000 crianças na fila. Mas o que eu vi, assim, é que é uma relação diferente com esse professor, assim, eu me senti muito mais valorizado pelas famílias do que na escola privada, assim, ao mesmo tempo que na escola privada eu sentia que a gente, quando professor, tinha que valorizar, entre aspas, né, que era uma coisa meio que uma obrigatória, esse responsável pela criança, porque ele era quem estava pagando, sabe? E o que eu vejo agora, assim, de que, ah, várias vezes eu vejo os professores, assim, falando assim, ele passa, tudo bem com fulaninho mãe, tudo bem com fulaninho pai, ao invés de falar o nome da pessoa, sabe? Porque elas não sabem o nome da pessoa. Então eu vi, tipo, que é uma prática que eu acho que eu vou tentar mudar, tipo, ver nas agendas das crianças o nome de quem é que vem buscar geralmente, quem é que não vem, enfim, para que, né, tornar esse contato mais humanizado, porque daqui a pouco, como é que eu vou exigir, não exigir, mas querer que esse pai, que essa mãe, que esse responsável pela criança saiba o meu nome, se nem eu sei o nome dele. E eu sei que é uma dinâmica diferente, né? Eu vou ter que decorar o nome de, sei lá, 30 pessoas, e eles vão ter que decorar de três. Mas mesmo assim, é uma dinâmica diferente, sabe, de quem te, se eu quero que a pessoa responsável me veja ali enquanto uma pessoa, eu tenho que começar a ver ela como uma pessoa também, sabe? Que nem eu estava agora, na semana passada, iniciou uma criança na minha turma. E eu fiquei pensando assim, tipo, essa mãe ficou na escola a semana inteira, assim, umas 2 horas mais ou menos, e ela não tinha o que fazer na escola. Sabe, a gente tem que inventar não, né? Tem que acolher esse responsável também, que senão a gente fica pensando na criança, tá? A criança ficou 2 horas na escola, por que ela fica 2 horas no dia inteiro? Ah, né, um ambiente novo, blá, blá, blá. E essa responsável, o que vai ficar fazendo nessa escola? Fala ali, né, uma sala para os responsáveis, né? Tipo, quantas escolas oferecem um espaço de acolhimento para o adulto também, e não só para a criança, né? E eu, falando agora da escola que eu trabalho, como ela é uma escola bem grande, ela tem de criança, desde a educação infantil até, se quiser fazer faculdade de seminarista, vai ficar lá. E aí é muito diferente, porque eu não participo de nada disso. Né? A família liga para a secretaria, agenda a secretaria, alguém da secretaria mostra os espaços da escola. Aí, quando a família chega lá na minha sala, se é para minha turma, aí eu tenho a liberdade de conversar um pouco, dizer, sou professora, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a família continua, depois passa pela sala do diretor, não sei o quê, se gostou, vai para a sala do financeiro. Então, são várias etapas diferentes. E eu acho estranho porque poucas coisas chegam até mim, né? Muitas vezes, quando eu trabalho numa escola pequena, todos os problemas chegam no professor, né? E eu só fico sabendo quando eu vou, porque a gente tem uma planilha de acompanhamento individual das crianças, que todo mundo que, de certa forma, atendeu usa essa planilha. Aí eu leio lá, os pais vieram tal dia reclamar de tal coisa, não sei o quê. É assim que eu fico sabendo dos problemas, não chega até mim, né? Porque tem uma outra dinâmica, uma outra organização. Né? Mas, enfim, acho que ninguém quer trazer mais nada sobre isso. E então, continuando ali, ainda no livro, tá?
elas falam bastante sobre o educador referência nesse capítulo também, né, sobre esse papel, porque é uma coisa importante também de pensar que dentro do contexto do livro, da pesquisa do livro, muitas vezes as escolas, as creches, como elas dizem, elas atendiam crianças em situação ou de desabrigamento, retirada da família, ou imigrantes que chegavam no país muitas vezes de maneira ilegal. Então, essas educadoras, elas tinham um papel também quase como de serviço social, né? De se aproximar dessa família, de conhecer a família, e aí, em vários momentos do texto, elas falam que tinha que ter um cuidado para não se envolver ao ponto de que a relação prejudicasse o manejo com as crianças e com a própria família, né? Porque no momento que tu te aproxima, que tu conhece a família, tu tende a não ver tantos problemas, porque é como se fosse a nossa família, né? A gente não vê tudo que os outros de fora veem, né? E isso é uma fala que, inclusive, tem com os pais, quando alguma criança da minha turma está com alguma dificuldade, que eu já percebo, né? Eu falo assim, eu estou te falando porque eu sei que como mãe, como pai, a gente não vê essas coisas. Então, no momento que alguém fala, sinaliza, quem sabe procura tal especialista, notei isso, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eles, é verdade, ele faz isso, isso, aquilo. Quando tu fala, a pessoa começa a se dar conta, né? Então, como o capítulo fala, de conectar os dois mundos também está relacionando a isso, né? De ter esse cuidado na hora, porque agora eu consigo ver como são crianças de 5 anos que estão completando 6, tem coisas que não podem mais acontecer para elas, né? Como, por exemplo, eu pedir para a criança, busca lá a caneta azul. Aí a criança dá 2 passos. Que era mesmo? Ou então chega lá e começa a brincar com outra coisa. Isso são coisas que ano que vem, no processo de alfabetização, vão prejudicar ela. Então, de falar para a família, não, vi que está muito desatento, como é que está em casa, não sei o quê, né? Fala com o pediatra, quem sabe faz isso, faz aquilo. Então, são pequenas ações que que vão também valorizar o olhar, o nosso olhar, a nossa observação, né? Olha só, se não fosse a prof falar isso, a gente não ia saber agora, né? Só ia ver quando desse um problema que ia daqui a pouco dizer que é déficit de atenção, né? Responder uma coisa genérica. Então, desse papel também de observar e de ter essa relação com a família. E nesse capítulo fala diversas vezes, né, do educador referência, e é bem... Eu nunca trabalhei numa escola que tivesse educador de referência, mas eu vejo como uma grande possibilidade, que é bem isso, né, de que esse educador de referência, ele não ia pegar e dizer, olha só, o teu filho tem déficit de atenção. Não, olha só, ter observado que fulaninho anda bastante distraído, que aconteceu alguma coisa em casa, que daqui a pouco aconteceu alguma coisa em casa, né? A criança, os pais estão se divorciando, estão se mudando de apartamento, de casa, enfim, tem algum estresse que acaba acontecendo, né? E essa troca é muito importante que se tivesse. Mas eu fui pensando isso, de que agora, a gente está falando da questão, daqui a pouco vai no pediatra dar uma resposta, dar algum diagnóstico, uma conversa, enfim, de que é bem isso, de que na minha turma tem uma criança de 7 meses, eu acho, que ele toma mamar numa mamadeira em que o bico é uma colher, assim, de plástico. E supostamente foi o pediatra ou a pediatra que indicou isso. Tá, ok, que tenha sido mesmo. Mas a gente que vive de segunda a sexta com essa criança, das 7h30 às 5h30 da noite, da tarde, a gente vê que não faz sentido para ela, porque ela perde totalmente a autonomia, é o adulto que tem que ir lá dar a mamadeira e ficar segurando, porque senão ela vai se molhar toda. Então, sabe, de que o quanto que a gente pega para a gente essa questão de especialista na educação infantil, ou, né, na educação de determinada faixa etária que a gente está trabalhando. E eu não estou querendo desmerecer aqui a medicina, muito pelo contrário, mas entender por que esse pai, esse responsável, essa pessoa vai no médico e diz, fulaninho faz isso, isso e isso, e o médico diz que, então ele deve ter tal coisa, e a família faz essa tal coisa, e a gente, quando professor, a gente é relutante, a gente não quer dizer o que a gente faz, né? Enfim, tem tanta coisa que acontece
na educação infantil, na escola, que não, os pais não têm acesso, né? Eu acho engraçado como ali na 226, né, tem o Mantendo os Pais Informados, que daí, eu não lembro em qual parte do capítulo, mas fala assim, se a escola tiver uma câmera digital, pode ser mais fácil, enfim, como era uma realidade muito mais difícil, né, tu registrar e mostrar para esses responsáveis o que a criança fazia na escola. E hoje não, hoje é muito mais fácil. Tu pode tirar uma foto, mandar no WhatsApp da turma, se tiver, enfim. Eu já tive experiência de fazer vídeos das crianças como uma forma de tentar aproximar o que acontecia na escola com o que acontecia, né, para os responsáveis poderem ver. Porque eu vi assim, nossa, a fulaninha brincou com a pedrinha assim e ficou brincando o dia inteiro com a pedrinha. E aquilo ali é muito importante para ela. E eu queria mostrar aquilo, mas na agenda ia ter que botar na proposta do dia, que era a pintura, não sei o que, a criança gostou, não gostou. Enfim, e daí eu queria botar da pedrinha, mas não tinha espaço físico, ou tinha espaço físico, mas eu tinha que fazer com 10 crianças, então não tinha como eu fazer isso de uma maneira, né, boa. Enfim, como daqui a pouco a gente saiu de um momento que a gente não podia, não conseguia compartilhar nada, é a hora que consegue compartilhar tudo. Mas será que a gente está compartilhando o importante, assim, sabe? Tipo a questão de mini histórias, assim. Quanto mais eu penso sobre isso, eu vejo que as mini histórias, para a gente que está no dia a dia, é uma coisa bem básica. Ah, fulaninho gostou da caneta? Ai, riscou ali. Ah, foi para a gente uma coisa bem fácil. Agora, para a família, isso é uma coisa pequena, porque a maioria desses pais não vê a educação infantil, a criança com uma possibilidade. Assim, ela ainda não caminha, ela ainda não come sozinha, ela ainda não vai no banheiro. É sempre o não, 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 e não as coisas que a criança consegue fazer já, né? E até falando sobre isso de como falar com as famílias, nessa escola que eu trabalho hoje, como ela é uma escola religiosa também, é uma escola luterana, tem várias coisas que são diferentes, né? Por exemplo, as famílias não têm praticamente nenhuma informação do que acontece na escola, porque eles praticamente não usam as redes sociais, né? E não tem câmera, né? Eu já trabalhei em escola que tinha câmera com acesso para os pais, essa não tem nada disso. E aí eu comecei a produzir seminários, porque eu também não posso chegar revolucionando a escola, senão meus colegas vão querer a minha cabeça, né? Então, comecei quem sabe, vamos fazer com as meninas da educação infantil, né? Vamos fazer um quinzenário, né? Cada 15 dias, não sei o quê, quem quiser e conseguir, faça toda semana. Aí a coordenadora gostou, então a gente começou. Só que as famílias não estão acostumadas com isso. Então, elas recebem e 21, né? Aí, nessa escola que eu trabalho, eu tenho contato com a mãe representante da minha turma. Então, com essa mãe, eu posso falar pelo WhatsApp, e-mail, enfim, e aí eu sempre fico instigando ela. Pergunta lá no grupo se os pais gostaram, pergunta se eles viram, não sei o quê, né? Para ir fomentando a discussão. E aí, essa semana, as crianças produziram o envelope, decoraram e tal, e nós colocamos o semanário dentro, eles levaram, e aí já começou a mudar essa forma como as famílias recebem isso, né? E ainda sobre comunicação com os pais, eu tive uma experiência muito legal numa escola que era só de educação infantil que eu trabalhei, que tinha a APM, que era a Associação de Pais e Mestres. Então, todas as turmas tinham pais que eram os representantes, e todos os meses a gente se reunia com esses pais, e mais as professoras, para falar sobre coisas da escola, né? Coisas que a gente queria fazer, coisas que tinham que melhorar, né? Então, a escola sempre disponibilizava esse espaço para isso. E essa sala, que já fazendo um link com a página 227, que fala Sala dos Pais, era uma sala que ficava disponível até se os pais. Ah, eu vendo roupa, será que eu posso um dia fazer uma feirinha? Pode. Quero fazer uma oficina, não sei do que lá. Então, os pais podiam também se organizar para usar esse espaço que a escola fornecia, além de ser um espaço que os pais ficavam durante a adaptação dos filhos, para ler, para tomar um café, enfim. Que, apesar de ser uma escola que tinha várias críticas, tinha várias coisas que eu achava interessante, assim, que perduraram. E eu acho que essa relação
escola e família, eu acho tão importante, sabe? De que eu vejo isso, de que essa mãe que começou com essa criança na semana passada, eu vi isso, de que ela estava, toda vez que eu saía da sala para entregar as mamadeiras na cozinha, ela me perguntava, ou se ela não me perguntava, eu via que ela estava me olhando para ver se eu não ia falar com ela e tal. Disso ela estava ansiosa, né? E hoje ela entrou na sala porque a criança estava chorando bastante e, né, a gente também quer acolher essa mãe. E eu via que a hora que ela estava indo embora não, dizendo, tipo, tá, mãe, vem aqui te pegar daqui a pouquinho, ela chorou. Então, sabe o quanto que a gente consegue acolher esses responsáveis? E o que eu mais quero fazer para ano que vem, né, também, porque eu entrei nessa escola há pouco mais de um mês, é isso, sabe, ter, assim, uma cartilha de boas-vindas. Por que não andar, não botar a criança no andador? Porque os pais fazem as coisas, não fazem por maldade, né? Mas a gente tem que dizer, olha só, não, essa criança ela vai conseguir caminhar, né? Se ela, a menos que ela tenha alguma questão motora, alguma deficiência, ela vai conseguir caminhar. Então, tu não precisa ficar estimulando, porque daí tu, né, tu gera um estresse, enfim, a gente tem que ensinar esses pais, porque são coisas de a pouco dadas para a gente que trabalha nisso, que já viu, porque a gente, imagina, a minha turma ela tem 14 crianças, né, de até um ano. Então, eu consigo ver, assim, já o fulaninho com 8 meses começou a se pendurar, né, se segurar nas coisas, e tá, mais ou menos eu sei que daqui a pouco o fulaninho que tá com 7, daqui a pouco mês que vem começa a fazer a mesma coisa, a gente consegue ter uns parâmetros, né, tanto de vivência quanto de leitura, né, a gente estudou para isso. Então, esses responsáveis não têm, não é, e não é porque não querem, mas daqui a pouco que a gente que está trabalhando diretamente com os filhos deles não consegue dar informação sobre os filhos deles, né? Se nós vamos pesquisar no YouTube, assim, que idade criança tem que começar a caminhar? E daí vai dizer assim, tem que começar a ganhar com 8 meses, com 9 meses. Daí a criança, né, os pais vão ver, fulaninho faz aniversário ontem e não está caminhando ainda, tem um problema. Tá, mas daí daqui a pouco ele não caminha porque em casa você só não, fica com ele no colo, entendeu? Sabe? São coisas bem básicas, mas a gente tem que Até, entender. Bernardo, isso me dava uma agonia quando eu chegava alguma família e dizia assim para mim: eu vi um vídeo no YouTube de uma influencer. Meu Deus! Que é uma pessoa. Né? A gente sabe que muitas pessoas que produzem conteúdo não têm qualificação para isso, né? Tem muita gente falando sobre educação que não passou nem perto de uma faculdade de licenciatura qualquer, né? Então, e os pais consomem essa informação, né? Tem muito mais peso se eu sou uma influenciadora, né? Eu tenho 200 mil seguidores aqui na minha cidade e eu digo que a escola X é boa porque o meu filho vai lá, tem muito mais peso do que de fato a escola ser boa, ter bons profissionais, acolher as crianças, respeitar. Não, porque a influenciadora da cidade falou que aquela era boa, né? Tanto que eu lembro que uma escola que eu trabalhei, uma vez, a administradora contratou um comentarista de futebol para ir lá fazer uns stories e tal, e foi criança para a escola. Eu vi o fulano falou da escola e tal, porque ela sabia que ela ia atingir um nicho bem específico, que eram de pais colorados. Então, ela fez uma estratégia de marketing e funcionou. Então, da gente pensar também nisso, né? Até que, ao mesmo tempo que a gente fala a educação é mercadoria, a educação é sim um produto que é vendido, né? Mesmo na escola pública. Né? Existe, essa escola é boa, essa não é, então a gente pensar nisso também. Led, eu não sei se fazer um paralelo aqui, eu não sei se vocês já viram os filmes dos Jogos Vorazes, mas eu lembro, eu já vi e revi esses tempos aqui agora, e eu acho muito legal no filme sobre isso, de que eles usam da propaganda para vender a revolução, né? Eles usam da protagonista, enfim, para dizer, tipo, venha para a revolução, né? De conjunto a gente vai conseguir. E é bem isso. A escola pública também ela tem que vender o seu peixe. E não vai ser, né, nesse assim, né, venha comprar aqui o nosso produto, mas não, tipo, acredite no nosso produto, né? Acredite que a gente pode fortalecer a educação. E eu fico pensando isso, eu trabalho agora com berçário, né? Uma turma de até um ano.
se eu conseguir fazer com que esses responsáveis, tipo, acreditem na escola, acreditem na educação infantil, eles vão, sabe, a tendência é que eles consigam se manter esse elo forte, né? Né? E se for no último ano da educação infantil, que ele pega esse elo e mantém no fundamental, enfim, sabe, de que por que a gente tem que vender essa ideia da educação pública, com todos os pesares que ela tem, né? E com todas as dificuldades, com o trabalho que o professor tem que fazer para casa, enfim, mas, sabe, é passinho em passinho. Eu vejo isso agora com crianças berçário. Eu não consigo fazer coisas que antes eu fazia na minha outra turma de crianças de 3 para 4 anos, que eu, tipo, enquanto elas estavam brincando, eu conseguia sentar e escrever alguma coisa, pensar em algum projeto, enfim, e agora não. É todo dia em função delas, e quando eu consigo fazer uma coisa, gostaria de fazer mais coisas assim, mas é um passinho de cada vez, sabe? E é que nem a Leite falou, não dá para chegar na escola que não tinha nada de comunicação com os pais e do querer botar a minha história goela abaixo, que todo mundo, que nem a Leite falou, as pessoas vão te odiar, então, né, tipo, quais são os meios de comunicação que a gente vai estabelecer? Será que os pais sabem responder às agendas, preencher as agendas? Que tem uma família na minha turma que a gente escreve embaixo sobre o dia da criança e ela escreve no mesmo dia em cima, né? Tipo, no dia seguinte escreve no dia anterior. Enfim, ela não entendeu a dinâmica. Não tem problema, mas a questão é a comunicação é a chave, né? Tanto na questão de relacionamento, como na questão de empresa, e a gente tem que pensar nisso na educação infantil. A educação infantil, o foco ali é a criança, o bem-estar da criança, mas se a gente não trabalhar a criança, a gente, né, enquanto professor e a família, nessa tríade, a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente vai estar fortalecendo um lado, se a gente fortalecer só a criança, a gente vai se tirar da equação enquanto adulto e vai esquecer a família. Se pensar só na família, a gente vai estar vendendo produto para a família, mas para a criança não vai estar sendo produtivo. Então, né, é pensar nessa tríade que é o melhor. Inclusive, lá no início desse capítulo, elas falam disso, assim, que é importante que a escola, independente dela ser pública ou privada, que ela seja bem clara no que ela vai oferecer para aquela criança. Aqui a gente faz assim, a gente faz assado, as crianças vão fazer tal e tal coisa, vão em tal e tal lugar, né? Porque eu vejo que existem muitos dedos também quando vai se falar de escola, né? Como se existissem segredos, né? Ah, isso não pode saber, isso não sei o quê. Sendo que, na verdade, a escola, mesmo a escola privada, ela é um espaço público, porque a escola é pública, né? Então, que se seja muito claro, inclusive nas questões que vão ser mais polêmicas no futuro, né? Bom, aqui na nossa escola a gente lida com as questões de racismo de tal maneira, com a questão comportamental de tal maneira, que seja claro para que a família possa escolher a escola que o filho dela vai estar. Dentro de uma escola municipal, é ter essa conversa, bom, as diretrizes do município são essas, é assim que aqui funciona, né? Então, acho que falta a clareza no diálogo com a família desde a chegada, né? E isso vai aparecer depois em tudo. Vamos encerrando, só quero falar assim de que Neira te falou, né, ali na página 229, tem o brincar relacional com as crianças e pais. Que eu lembro que ano passado, na primeira vez que a gente leu esse livro, que foi o primeiro livro de grupo de estudos do meu pequeno Baobá, eu fiquei pensando, tipo, que legal, né, de que o contato físico na cultura brasileira como um todo não é uma questão tão problemática, né? Muito pelo contrário. Tu vai, eu nunca fui para outro país, mas enfim, tu vai ver relatos das pessoas, né? O brasileiro é um pessoal muito calorento, quer dizer, caloroso, que, né, fala encostando e tal, e são coisas dadas para a gente, né? Que a gente tem, é nossa cultura, ponto. Mas em que outras culturas, que nem a italiana, daqui a pouco é um pessoal mais fechado, que não tu precisaria dessa educação para o contato afetivo. E eu lembro que eu achei engraçado isso, mas hoje eu fico pensando assim, de que mesmo aqui na nossa cultura, tem pai, tem mãe, tem tio, tem tia, que não sabe encostar nessa criança de uma maneira que não seja para trocar a fralda, para fazer dormir e alimentar, né? E é tão potente assim agora que eu vejo, eu já estou mais à vontade com as crianças estão mais à vontade comigo, eu consigo brincar com elas, assim, e eu vejo, tem coisas que a hora que eu rio, elas riem, a hora que elas riem, elas me veem rindo também, sabe como tem um monte de troca, assim, uh,
de sentimento, assim, também. Tem momentos que elas estão chorando e, tipo, não tem como eu fingir que eu não estou incomodado, sabe? Então, o que eu fico pensando nisso é essa relação, sabe? De que não é trabalhar com educação infantil, não precisa ser uma ideia tipo, fulaninho tá riscando a escola inteira, mas isso é infância, né? Exploração. Não, gente, não pode ficar riscando a escola só porque tu é em criança, sabe? Se a gente valoriza os sentimentos na criança, a gente tem que valorizar os nossos sentimentos. Às vezes eu tô dando comida para a criança fica, tipo, não querendo brincar, tipo, fulaninho, eu entendo que a criança quer brincar, mas tem tu e mais 13 para comer, entendeu? Eu vou ficar um tempinho contigo, mas se não quiser comer, eu não vou poder te ajudar mais, sabe? Não é, sei lá, fugir um pouco do assunto, mas nessa questão de relação, sabe? Entender esse pai, esse responsável, como alguém que também vai ter relações com essa criança, e se a gente não pensar que elas podem ser problemáticas também, tipo, daqui a pouco tem esse pai, essa mãe, que não se relaciona também porque tem medo dessa criança. O, o que essa criança se movimentou na vida desse adulto foi muita coisa. Tinha planos de sua carreira e parou por causa da criança. Enfim, tem um monte de relações ali que estão envolvidas e que a gente tem que ensinar esses pais a lidarem com essas crianças, né? E essas crianças com esses pais, que daqui a pouco que eles não conseguem fazer porque eles não sabem. É falta de instrução mesmo. E se a gente não der essa instrução, eles vão pesquisar no YouTube. Eu não tenho nada contra o YouTube. A gente do meu Pequeno Babá tem um monte de vídeos no YouTube. Mas o quanto que esses vídeos são problematizados e o quanto que eles estão dizendo de uma forma certa. Para tu fazer com que teu filho pare de ter déficit de atenção, precisa fazer X. Tá, mas não é assim que funciona, né? É muito relacional, enfim. Mas aí a gente entra no capítulo 13, que diz crianças em dificuldades. E esse capítulo é interessante porque ele faz também esse diálogo, ao mesmo tempo que a gente fala da comunicação da escola com as famílias, elas trazem ali, deixa eu ver, no começo do segundo parágrafo, do terceiro minuto, está escrito: qualquer criança pode ter dificuldade, mesmo que temporariamente, e não apenas aquela que tem problemas óbvios em sua família, né? Porque ao longo desse capítulo vocês devem ter visto que a mordida é vista como um problema temporário, né? E agressões também, um problema temporário, uma dificuldade temporária, né? Então, de que muitas vezes, e o livro traz um recorte sobre creches que recebiam públicas que recebiam crianças que, na maioria das vezes, tinham problemas estruturais, né? E a gente sabe o quanto isso vai gerar movimentos e etapas no desenvolvimento das crianças, né? Posso fazer um relato do que aconteceu comigo, mesmo na escola privada recentemente. Uma criança da minha turma mudou muito o comportamento. Passou a ficar mais agressivo com os colegas, de pegar até no pescoço do colega. E aí chamei a família para conversar, porque eu queria ver, mudou alguma coisa e tal. E aí eu descobri que a família, eles são donos de lojas. E aí eles resolveram abrir uma loja em Capão da Canoa, que é a praia. É tipo 2 horas de viagem, né, para nós aqui. E aí a mãe ia morar lá por um tempo, até o final do ano, só ela e o pai aqui. E ano que vem eles iam todos para a praia. E aí eles deixaram que cabia a essa criança de 5 anos decidir se ela ficava aqui com o pai e via a mãe nos finais de semana, ou se ela deixava tudo aqui, ia com a mãe para a praia e via o pai aos finais de semana. Aí eu falei, mas como vocês dão essa decisão para uma criança de 5 anos? Ele se desorganizou totalmente, até porque a mãe já estava lá. Ela vinha eventualmente e tal. Então, a gente entender que muitas vezes a gente é como a gente diz, né? A gente nunca conhece de fato aquela família, né? Se eu não tivesse chamado para conversar, eu não ia ficar sabendo disso. Eu ia só dizer, fulano bate em todo mundo. Fulano tá agressivo, fulano não sei o quê. Mas, sendo que, na verdade, tinha uma origem e era importante de ser resolvido. E aí, a partir dessa conversa, não que seja mérito, é também mérito meu, eles resolveram contratar uma pessoa para cuidar da loja e a mãe voltou. E agora ficou tudo normal de novo, sabe?
Claro que na situação deles isso era possível, mas a gente vai lidar com situações de crianças que não têm a mãe, ou não tem o pai, ou não tem nenhum dos dois, ou a família se desfez, e tudo isso vai impactar na criança na escola. E aí que vem esse olhar de saber a dosagem, né? Até que ponto é necessária uma intervenção minha enquanto adulto, ou até que ponto é necessário um acolhimento meu enquanto adulto para com essa criança. Né, e eu diria para com a criança e com esses responsáveis, né? Porque é bem isso, nessa questão que tu falou da criança, tu acolheria a criança como, né, o problema já se instaurou, né? A questão já se instaurou e tu ia acolher os efeitos disso, mas, né, para que a raiz da questão melhorasse é o acolhimento dessa família. E é bem isso. E o legal desse capítulo é isso, que quando a primeira vez que a gente leu, eu pensei, crianças em dificuldades. Vai falar com crianças com deficiência, né? Uh, algum transtorno, enfim. E não, e fala sobre isso, né? Acessos de raiva, agressões contra outras crianças, conflito entre as crianças, morder, vítima. Então, são pequenas coisas, né? Que lógico, não são mais nem menos importantes de a questão de crianças com deficiência física, por exemplo, mas é legal a gente ver que mesmo as crianças ditas, entre muitas aspas, normais, elas vão ter diversos problemas, de questões nas suas vidas. E é bem legal a gente ver está é uma questão, não é necessariamente né, fazer uma tempestade em copo d'água, que eu vejo ali a questão, conflito entre as crianças, ali na 241, de que às vezes o adulto quer ajudar, intervindo, acabando com o problema, mas acaba o problema do ponto de vista do adulto, né, do ponto de vista da criança, o problema continua existindo. Tem um videozinho de duas crianças que vem um bicho e uma diz, é boi, e o outro é vaca, é boi, é vaca, é boi. Ficam brigando. E tu vê que tem um que grita lá, que é boi, acho que é boi, que é vaca, enfim, que tu vê que ele usou todas as energias que ele tinha para tentar ganhar no argumento e não ganha. Então, sabe, e isso é importante, de que senão a gente vai criar seres humanos que não sabem lidar com a frustração. E é legal ver eu agora, né, com as crianças pequenininhas, foi isso que eles choram, 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 eles, é um choro olhando para ti, assim, titi, observando, não saiu uma lágrima, que é a forma que ele tem de se comunicar com a gente, né? Então, de que tá, ok, ó só, assim que eu puder, eu vou aí te dar um carinho, vou te dar colo, enfim, mas agora eu não consigo, porque eu tenho que alimentar os teus colegas, entendeu? Não tem como. E é bem isso, a gente tem que instruir essas famílias, porque essas famílias daqui a pouco tem 2, 3 pessoas em casa e sempre uma vai ficar com a criança, porque senão as crianças choram. Tá, mas foi o que a gente instruiu essa mãe agora. Deixa ele ficar no chão, ele vai chorar um pouquinho, fica, né? Só que não tem como ele ficar sempre no colo, porque na escola ele não vai conseguir ficar. E mesmo que tivesse 14 adultos, para cada criança, isso não ia ser benéfico para nenhuma das partes, né? Porque a vida não funciona dessa forma. Então é legal ver como é tão complexa a educação infantil, que ao mesmo tempo que é fascinante, tu fica assim, meu Deus do céu, né? Que nem foi a função quando a gente leu o Criança, Espaço e Relações. Eu nem tinha pensado tanto sobre o espaço, e agora, além da minha proposta processual, eu tenho que pensar como ela interage com o espaço. Enfim, mas é um campo de diálogo, sabe? A educação e a educação infantil, sei lá, eu acho tão legal essas dinâmicas, assim, de que a gente fica dizendo, eu sou adulto, ele é criança, ele é do berçário, maternal, jardim, enfim, mas na realidade somos todos seres humanos, né? E, sei lá, a educação é uma das poucas áreas que tem tanto contraste, assim, né? Então, o adulto com a criança, com o adolescente, enfim, né? E a comunicação tem que ser a chave para isso poder dar certo. E até queria aproveitar e falar, Bernardo, que tu fala sobre choro, quando na 239, quando elas falam sobre reações a eventos estressantes. Aí tem uma parte ali do capítulo, do parágrafo, no segundo parágrafo, que está escrito o seguinte:
mesmo que a criança tenha sido bem preparada e uma expectativa favorável tenha sido criada, a realidade de ver um bebê que tira seu lugar e recebe a atenção de todos pode ser muito difícil de suportar. Imagina para o bebê, né? Eu sempre pensava isso, né? Tá ali, tem os seus coleguinhas, passa todo dia, todo mundo tá tranquilo, todo mundo sabe a hora a sua vez de comer e tal. Os bebês são assim metódicos, né? Aí de repente chega lá um bebê novo que chora, que é tudo na frente, não sei o que. Isso desestabiliza, gera um comportamento muito diferente nas crianças bem pequenas, né? Porque elas não sabem lidar com isso, né? E aí depois, mais adiante, na 241, elas falam sobre a empatia, né? Do quanto é importante que depois que as crianças começam a entender e a lidar com isso, que o comportamento não empático seja, então, um direcionador para o nosso olhar de como trabalhar isso, porque senão a gente vai criar pessoas que são muito individualistas, que não sabem conviver em sociedade, que não sabem lidar com frustrações. Então, todas essas etapas são importantes. Eu, agora, com as crianças de 5 anos, seguida alguém vem para mim e diz assim: Fulano falou que eu não posso brincar com eles. Daí eu falei, sim, mas tu acha que é legal eu ir lá e dizer que é para tu brincar junto? Não. Então, quem sabe tu convida o outro fulano, tal, não sei o quê. Eu ainda tenho que oferecer as ferramentas para eles aprenderem a socializar. Mas seria muito mais fácil eu chegar lá e dizer, ô Fulaninho, deixa o Bernardo brincar com vocês. Eles iam deixar, porque eu mandei. Mas isso ia adiantar? Qual é a mensagem que eu estou passando? Estou passando a mensagem para um grupo de que eles têm que ceder às preferências dele, e para o outro de que ele consegue se ele reclamar. Né? Então, de também ter esse cuidado. Tem um documentário, eu Quando Sinto Que Já Sei, tem no YouTube, e é bem legal ver. São crianças, eu acho, do fundamental, assim, não sei que idade, que daí elas estavam brigando por alguma coisa, assim, discutindo, e daí mostra, né, o documentário mostra, assim, a professora, a diretora, acho que é a diretora, enfim, ela tá sentada no meio do banco e as duas crianças, uma em cada lado. E daí a criança diz, ai, ele pegou isso de mim. E a mulher fala assim, a professora, tipo, não fala, não foi ele pegou, tipo, foi tu, né? Você pegou. Que ela não tá ali para ouvir os dois lados e dizer quem tá certo, ela só tá ali para ajudar os dois, que é bem isso. Daqui a pouco ele fala, né? Eles estão ali conversando, e ela daqui a pouco dá uma possibilidade, por que vocês não podem, não fazem, né? Mas ela não está ali para dizer quem está certo e quem está errado, está para tentar organizar essas ideias. E é bem legal ver como. Acho que foi desse livro, até, ou foi do Diário do Acolhimento, enfim, que a gente fez um vídeo sobre a questão disso, de acolher os sentimentos da criança, né? De que se a criança está com raiva, vai dizer que não, ela não está com raiva. Tipo, e é legal ver o quanto que pensar sobre isso é bom, porque se a criança hoje, por exemplo, se a criança está com fome, eu vou dizer, tipo, não vou dizer, ai, não fica com fome, tipo, eu sei que tu tá com fome, daqui a pouco a tua madeira vai chegar, né? Por mais que ela não consiga entender direito o que eu tô falando, mas enfim, né? Ter essa linguagem já, esse tal, eu entendi, eu vi que tu tá braba, eu vi que tu tá nervosa, que tu tá com sono, enfim, agora o que eu consigo te oferecer agora é isso, né? Entender esse ser humano quanto ser humano, não só, tipo, ok, é um ser humano pequenininho, então não o sentimento dele é menor. Justamente pelo contrário, né? Por ser uma criança ainda e ter o seu cérebro não totalmente desenvolvido, esse sentimento toma conta dele todo. E a gente às vezes esquece, né, de que a gente, enquanto adulto, às vezes fica com raiva e não consegue pensar em mais nada. Eu não, como é que quer que uma criança de 5 anos tenha discernimento, calma para pensar sobre como ela pode resolver alguma coisa sem uma ajuda do adulto, né? E depois queria que a gente falasse um pouquinho sobre, lá na 244, quando elas falam de hiperatividade e inquietude. E daí, só um pouquinho que eu vou espiar. Enfim, passa. Hoje eu não estou num bom dia. E aí elas começam a falar na 245 sobre aquela criança. Deixa eu ver qual é o parágrafo. É no segundo parágrafo da página.
Elas falam o seguinte: um tipo mais difícil de criança é aquela que não consegue concentrar-se em nenhuma atividade. Destrói os materiais para o brincar e corre de um lado para o outro, fazendo barulho, perturbando e irritando todos. Às vezes, em uma concordância com outros funcionários, a forma mais eficaz de ajudar uma criança assim é dar-lhe atenção concentrada por um certo período, levando-a sozinha para o jardim, blá blá blá, enfim, segue. E aí eu fiquei pensando em quantas vezes, né, enquanto professora de escola privada, eu estava na minha sala com as crianças e tinha alguma criança que é mais agitada, que é mais corporal, e aí passava a perturbá-los demais, e ao invés de alguém vir me ajudar, me dar um apoio, tocava o interfone da sala. Ai, o que que tá acontecendo aí que tá todo mundo chorando? Ai, o que que não sei o quê. E sabe, falta esse olhar dos outros adultos de, poxa, vou ajudar, agora eu posso, quem sabe tu sai com fulaninho, sabe? Acho que falta esse olhar também na escola. Agora eu vou ter que espirrar. Não, e cabe bem isso que tu fala, Leide, que é bem essa questão da comunicação, né? De que a gente, digamos, o ideal, né, o tópico, quem sabe o tópico, enfim, seria disso que imagina, né? A gente está reunido numa segunda-feira, 9h22 da noite, para falar sobre educação infantil, discutir sobre educação infantil. Seria interessante de que isso fosse dentro de uma escola, dentro de uma rede, para que todo mundo tivesse na mesma bagagem, né? Na mesma estrada, assim, porque é a troca que vai fazer a gente ir para algum lugar, né? E não é assim, eu lendo esse livro sozinho. É a hora que eu leio e eu jogo para fora, e né, vocês concordam, não concordam, a Lady diz outra coisa, traz uma experiência dela, enfim, é a troca que vai fazer a questão render, né? Porque a gente sozinho muitas vezes não consegue. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Então é legal quando a gente consegue trocar e a gente devolver o poder para a gente, né? Estou tentando encaixar, tipo, tudo. Né, por que a hora que um médico fala A e um professor fala A, né, não são ouvidas? A lei já falou, né, de que vai falar sobre educação infantil, se chama o economista, se chama o diretor do Banco Central, mas não chama o professor, a professora que está ali diretamente com as crianças, sabe? Então, e não é negar que tenha que envolver a economia, não é isso, mas quem está no dia a dia, 10 horas por dia com esses seres humanos aí, não está sendo ouvido, né? Porque, enfim, a gente tem que pensar sobre isso e devolver essa palavra para a gente, porque às vezes os professores estão acostumados a não falarem, a não se exporem, né? A gente, aqui no meu pequeno Baobá, a gente não, né, a gente não faz cursos sobre, a gente poderia oferecer um curso sobre esse curso, né, atendimento em creche de 0 a 3 anos. Mas não, a gente acha muito mais potente a troca, porque a gente quer que cada professor, cada professora possa ler esse livro e dialogar com a sua realidade. Né? É aí que a gente vai conseguir fazer uma diferença mais significativa. E acho esse é um livro muito precioso da gente dar uma atenção especial para ele, porque elas foram muito felizes em pegar cada etapa, cada circunstância e ir desmembrando esse próprio capítulo, né? Aparentemente é uma coisa assim, como o Bernardo falou, à primeira vista parece que vai falar sobre crianças com necessidades específicas, e conforme tu vai lendo, fala, treinamento do toalete, que é o banheiro, né? Balançar e sacudir a criança, né? Elas vão dando várias dicas, né? Sobre o pai, a criança que só é notada quando passa por uma agressão, por uma situação de vulnerabilidade. Então, o livro permite que ele mesmo seja usado como um instrumento para provocar outros questionamentos dentro da escola, né? E como o Bernardo falou, no momento que a gente está no coletivo, mesmo que não seja com os nossos pares, né? Nenhum de nós trabalha junto. Mas a potência de poder ouvir outro professor, uma outra realidade, e comparar com a sua, ela só tem a ganhar, né? Cada vez mais vai ampliando o nosso repertório, inclusive a nossa visão cultural, né? Que por vezes vocês compartilham algum relato, na minha escola é de tal maneira, e eu nunca tinha pensado naquilo, sabe? Então, os grupos têm esse lado positivo também,
para além de outras coisas, outras questões. Eu não sei se mais alguém quer trazer alguma colocação, Bernardo também, sobre esse capítulo. Não? Então, acho que eu vou encerrar a gravação para a gente conversar avisos.